Olá, crianças, tudo bem? A história de hoje é o picolé roubado. Vamos lá? Durante toda a manhã daquele sábado, Daniel se divertiu muito na casa de Sérgio junto com seu amigo Rodrigo. Eles brincaram bastante, só que teve uma hora que Daniel achou uma coisa muito estranha. Sérgio queria montar um clube e por causa disso ele fechou a porta do quarto e falou: "Vamos falar bem baixinho." Daniel estava desconfiado com essa conversa e ele tem razão. Olha o que Sérgio propôs. Meninos, eu estou abrindo um clube e para entrar tem que mostrar que é corajoso. Assim, tem que roubar algo pequeno. Ele tirou um chocolate debaixo da camiseta e mostrou para os meninos e disse: "Eu roubei lá da lanchonete da Dona Ana. Ela nem percebeu." Imediatamente, Daniel disse: "Roubar para demonstrar coragem? Isso não existe. Isso é errado." E Rodrigo, ao experimentar o chocolate, disse: "Mas é só um chocolate. É algo pequeno, Daniel." Só que Daniel, ele pensou: "Não, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não quero pecar. Eu não concordo com isso." De repente, Rodrigo levantou e saiu correndo e disse: "Eu já volto." Daniel levantou também e foi atrás de Rodrigo, só que Sérgio segurou ele pelo braço e disse: "Não pode esperar o Rodrigo voltar." Daniel ficou meio chateado, porque Rodrigo, de certa forma, era maior do que ele. Então, em seu coração, ele orou assim: "Senhor Jesus, por favor, ajude-me a falar para o Rodrigo e o Sérgio sobre o que o Senhor fez. Ajude-me a explicar sobre o preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados." Depois de um tempo, Rodrigo chegou e mostrou um picolé para eles. Ele falou: "Olha só o que eu comprei, gente." E olha só o que eu peguei." E ele tirou do bolso um outro picolé. Ele falou: "Esse aqui eu roubei enquanto o moço procurava o troco para mim." Sérgio ficou todo feliz e comemorou, dizendo: "Você é mesmo corajoso, Rodrigo. Passou no teste, já faz parte do clube." Entretanto, Daniel estava triste e falou: "Rodrigo, você não podia ter feito isso. Isso é roubo. Deus não quer a gente roube. Roubar é pecado." E o Sérgio falou: "Para de ficar pregando agora. É só um docinho." Aí o Rodrigo ficou pensativo e falou: "Eu não fiz mal, só uma vez. Quanto vale um picolé, afinal? Não faz diferença nenhuma." Assim, Daniel se retirou e foi para casa. Durante o caminho, ele pensava: "Tomara que o Rodrigo venha para minha casa também. Preciso mostrar para ele que isso é errado." Daniel chegou em frente de sua casa e sentou. Ali, abaixou a cabeça e orou, pedindo a Deus para mostrar para Rodrigo quão errado ele estava. De repente, ele observou lá no final da rua que Rodrigo estava vindo, bem devagar e sem jeito. Ele sentou perto de Daniel e disse: "Daniel, eu não sabia que ia ser preciso roubar para ser membro do clube dele. Mas foi apenas um sorvetinho, não tem muita importância, não é?" E Daniel respondeu: "Para mim tem. Roubar não é bom. Além disso, é um pecado contra Deus. A sua palavra, a Bíblia, nos diz para não roubarmos." E Rodrigo ficou pensando e falou: "Eu não conheço muito sobre Deus, Daniel. Eu só fui na sua igreja umas 2 vezes. Meu pai sempre vai pescar nos domingos." Aí Daniel respondeu: "Eu entendo. Meu pai diz que ser cristão é mais do que pensar em religião. Ser um cristão significa ter recebido Jesus em seu coração, e é amar e obedecer a Deus, fazendo as coisas que ele nos diz na Bíblia para fazer." Rodrigo permanecia calado ouvindo seu amigo dizer. E Daniel disse: "Jesus ama você, Rodrigo. Ele morreu pelos seus pecados, pagando por eles com seu próprio sangue quando foi crucificado. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo.
Aprendi alguns versículos da Bíblia que diz que isso é verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, lá em 1 Coríntios 15, 3, 4. Não posso entender, disse Rodrigo. Você está dizendo que Jesus pagou pelos meus pecados? Mas não vejo como isso é possível. Como ele se importa tanto comigo? E, de repente, a mãe de Daniel apareceu e disse: Rodrigo, sua mãe acabou de telefonar perguntando se você poderia ficar aqui e almoçar conosco. Ela vai sair com seu pai. Bem, meninos, então entre, pois o almoço está pronto. Enquanto entravam, Rodrigo disse: gosto de ficar aqui, Daniel. Minha mãe não para em casa, ela trabalha fora e depois gosta de sair com o papai. Às vezes, fico sozinho. A sua casa é mais legal. Daniel ficou admirado. Ele achava a casa de Rodrigo muito melhor que a sua, superior até. Lá havia 2 computadores, dezenas de jogos, um potente aparelho de som, uma enorme TV e móveis tão bonitos nos quais ele e Rodrigo nem podia sentar. O pai de Rodrigo também tinha um grande carro. Na casa de Daniel havia uma TV pequena, mas a família não passava muito tempo assistindo televisão. À noitinha, durante a semana, seus pais geralmente ajudavam nos estudos e depois jogavam algum jogo de mesa com Daniel e sua irmãzinha, Mônica. Todos apreciavam fazer coisas juntos. Gosto de sua mãe e de seu pai também, disse Rodrigo. Os meninos lavaram as mãos e apressaram a mesa, pois os pais e a Mônica já estavam sentados. O senhor José, pai de Daniel, cumprimentou os meninos e disse: Vamos dar graças. Todos baixaram a cabeça e o pai orou. Pai Celeste, agradecemos pelo alimento e porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Damos graças porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós. Damos graças porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados e pagou por eles com seu precioso sangue. Somos pecadores, mas o Senhor Jesus pagou por nosso pecado quando morreu na cruz. Damos graças pelo seu grande amor por nós. Em nome de Jesus, amém. A comida sobre a mesa parecia tão gostosa e tinha um cheiro tão bom, mas logo Dona Laura notou que algo não estava bem e perguntou: Qual é o problema, meninos? Não está comendo? Será que tem alguma coisa errada? O que aconteceu na casa do Sérgio? Não, mamãe, respondeu Daniel. É só que não estou com fome. Nem eu, disse Rodrigo. Daniel estava pensando na oração que o papai tinha feito. Lembrou novamente o preço que o Senhor Jesus pagou para que os nossos pecados fossem perdoados. Pagar por nossos pecados custou muito ao Senhor Jesus. Daniel queria encontrar uma maneira de poder explicar isso a Rodrigo, pois ele parecia não entender. Por isso, Daniel fez outra oração silenciosa em seu coração. Por favor, Senhor Jesus, ajude-me a saber como fazer o Rodrigo entender. Espero que você não esteja ficando doente, Daniel, disse sua mãe preocupada. De repente, eles ouviram o sininho do sorveteiro na rua e o seu José disse: o sorveteiro ainda está trabalhando. Daniel levantou na mesma hora, foi à direção à porta, abriu e saiu correndo, sumindo. Mas, em poucos minutos, Daniel estava de volta e disse: Desculpem por ter saído desse jeito, mas eu precisava cuidar de um negócio urgente que não podia esperar. Todos olharam para ele como se quisesse perguntar algo, mas ninguém não entendeu nada. Aí Daniel falou: E que bem, um amigo meu estava devendo dinheiro ao sorveteiro por um picolé, sabe? Mas agora ele não deve mais. Nada, porque já paguei pelo picolé. Rodrigo baixou os olhos enquanto Daniel continuou. Quando o papai agradeceu pelo Senhor Jesus que pagou por nossos pecados, fiquei pensando, vejam só, pensei que se pegasse o dinheiro e pagasse o picolé, meu amigo poderia entender melhor o que custou ao Senhor Jesus pagar pelo pecado dele. Rodrigo começou a chorar. Fui eu roubei o picolé, eu sinto muito, eu
Eu não queria que você pagasse. E o senhor José estendeu a mão, tocou o braço de Rodrigo e disse gentilmente: Rodrigo, que bom que você está arrependido. Realmente o que Daniel acaba de fazer é apenas uma pequena ilustração do que o Senhor Jesus fez para pagar todos os meus pecados e os seus. Você merecia ser castigado por roubar o picolé, mas Daniel pagou pelo seu erro. Todos nós merecíamos morrer por causa do nosso pecado, mas Jesus recebeu o castigo em nosso lugar quando morreu na cruz. Todos nós somos pecadores e ninguém pode pagar por seus próprios pecados, somente o sangue de Jesus. E Jesus não apenas morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e quer morar em seu coração. Rodrigo passou a mão pelo rosto para enxugar as lágrimas e perguntou: Mas como? Como posso dizer a Jesus que estou arrependido por ter roubado o picolé e por todas as outras coisas erradas que eu fiz? E o Senhor José disse: Bem, você pode baixar a cabeça e falar com o Senhor Jesus. Ele ouvirá. Agradeça porque ele pagou por todos os seus pecados e peça-lhe que perdoe você. Diga-lhe que quer recebê-lo como seu Salvador. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Rodrigo baixou a cabeça ali mesmo e pediu para o Senhor Jesus ser o seu Salvador. Depois disse, bem animado: Estou salvo, e como a Bíblia diz, eu creio nisso. Ele estava realmente contente por saber que todos os seus pecados tinham sido perdoados. Como se lembrasse de algo, Rodrigo continuou: Vou dizer ao sorveteiro que roubei o picolé. Vou contar como Daniel pagou o sorvete por mim e como Jesus pagou pelos meus pecados quando morreu na cruz. Será que o sorveteiro sabe alguma coisa sobre Jesus? Sem esperar a resposta, Rodrigo sorriu para Daniel e disse: Obrigado, Daniel, por me ajudar a entender o que Jesus fez para pagar pelos meus pecados. Cada vez que eu vir um picolé, vou me lembrar do amor de Jesus. E todo dia eu vou agradecer por derramar seu sangue para pagar os meus pecados. O coração de Daniel quase explodia de tanta felicidade. Vamos comer, disse ele. Rodrigo provou um pedaço do bife e disse: sabem, o almoço agora tem outro gosto, muito melhor. Mas no instante seguinte, Rodrigo parou de comer e disse: Ei, Daniel, sabe o que mais? Preciso também falar com o Sérgio sobre o que Jesus fez por mim. Talvez eu possa ajudá-lo a entender como Jesus pagou pelo pecado dele. Ótima ideia, disse Daniel, enquanto orava silenciosamente, agradecendo a Deus por responder sua oração por seus amigos. Com um largo sorriso, ele declarou: Mamãe, até as cenouras estão gostosas agora. E você, já pensou sobre o preço que o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, pagou pelos seus pecados? Já convidou Jesus para vir morar em seu coração e salvar você, como o Rodrigo fez? Se ainda não fez, pode fazer isso hoje. Lembre-se de que a Bíblia diz: todo aquele que invocar, chamar, pedir ajuda, o nome do Senhor será salvo. Olá, criança! Tudo bem? Hoje eu vou fazer o Papai do Céu de Jesus. E vou puxar o aninho. Vai lá. Papai do Céu, obrigado por nossa vida. E por coração, Papai do Céu, por favor, eu amei.